benefícios. Dar testemunho num contexto fora do religioso só traz benefícios. Por exemplo, se você é uma pessoa que rompeu com os vícios, se o vício, ou os deslumbres da vida estavam atrapalhando o seu trabalho, você passou a dar testemunho de uma vida coerente, de uma vida equilibrada, sóbria. Por isso você recupera a sua imagem, recupera a vida, recupera o respeito. Os outros vão te olhar, a pessoa mudou. Daqui a um tempo vão dizer, ela coloca a mão no fogo por aquela pessoa, porque realmente ela está diferente. Há algo novo dentro dela. A importância do testemunho é fundamental. Todos vocês têm muitos testemunhos a dar, tem? Histórias, de acontecimentos, de mudanças de vida. Muitos. Todos nós. E hoje a gente quer fazer alguma coisa com esse testemunho. A gente quer hoje apresentar a Deus toda a nossa história. Para que isso? Para quê? Com que finalidade? Para que Deus, ao olhar, ou quem sabe ao se olhar em nós, ao perceber a sua mão e, quem sabe, a valorização que demos a essa manifestação de Deus, Ele possa se alegrar. E se alegrar conosco, certamente trará muitas bênçãos para nós. Deus se alegra em ver a minha vida motivada. Deus se alegra quando eu valorizo o seu empenho, o seu amor. A gente não fica feliz quando recebe um elogio? Não fica? Deus se alegra também quando vê o homem e a mulher, criados à sua imagem e semelhança, valorizando os dons recebidos, se colocando a serviço do próximo, dando testemunho. Ou será que Deus é insensível? Deus está com o coração gelado? Não. Deus está sempre feliz. Sempre. Principalmente quando nos vê congregados no amor. Quando nos vê amando. Meus amigos, agora nós ouvimos uma mensagem, na primeira parte, sobre a questão da validação, né? E a gente está pensando em algumas coisas legais aqui sobre a nossa vida de fé, e a gente invocou o Espírito Santo de Deus. Eu queria cantar uma outra música, pedindo essa força do Espírito Santo, que nos ajuda a meditar, que nos ajuda a concretizar essa verdade de fé, uma verdade de transformação de coração. Eis o grande testemunho, corações novos. Vamos cantar aquela música antiga, bonita, Conheço o Coração, e aqui rezar um pouco mais com essa bela canção. Depois continuamos, vamos pegar a Sagrada Escritura. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, pensar e perdoar, viver a liberdade do seu Jesus.
foi pensado certamente pelos cardeais na escolha do novo Papa. A igreja, como portadora dessa mensagem, não pode ficar dando mole, né? A instituição igreja. Porque exatamente ela tem que ser uma instituição de acolhimento, uma instituição coerente. E aí surge Papa Francisco. Um homem que já era simples, um homem que não falseou a sua prática de vida, porque se tornou Papa. Um homem que já era santo. Poucos conheciam, que estava escondido lá em Buenos Aires, e que surge para o mundo dando testemunho de simplicidade. Diante dos problemas todos dentro da igreja, diante dos problemas que a igreja apresenta por vista mundial, todo mundo sabe, surge com o nome Francisco, escolhe esse nome, pensa nos pobres, traz os valores de São Francisco de Assis para a sua prática pastoral, para o seu pontificado. Lembram dos valores franciscanos? Da obediência, da pobreza, da castidade. Diante dos escândalos sexuais todos na igreja, surge um Papa que prega a castidade, que vive a castidade, e vive a castidade. Ninguém pode pegar ele nisso. Diante dos escândalos do Banco do Vaticano, não sei de que e tal, da roubalheira, surge um Papa pobre, simples, humilde. Ninguém pode pegar em nada. Diante do carreirismo na igreja, das brigas, da cura e não sei o quê, busca pelo poder, surge um homem, um Papa obediente, da mesma forma simples. Veja que testemunho maravilhoso, como entra perfeito qualquer organização mundial, ter lideranças que exatamente estão blindadas pela própria vida. Veja o que um testemunho é capaz de realizar. Um homem lúcido, coerente, muda a imagem de uma instituição e começa a exercer agora grande influência junto a tantas outras instituições mundiais. Quantas pessoas estão se inspirando no modelo Francisco de ser? Quantas pessoas estão lendo, ou vendo? E o Papa não fala grandes coisas não, viu? O que ele está pregando, sabe o quê? Aos olhos. Eu tive com o Papa algumas vezes, principalmente na época da jornada da juventude. Simples. Normal. Tão simples que é normal. E você. Outro dia eu fui entregar o filme da Irmã Dulce, o filme que foi lançado agora no Brasil, lindo. E se você agendar, o Papa Francisco está difícil, né? Porque a Secretaria de Estado do Vaticano que joga daqui a 2 anos, são tantos pedidos. Eu falei, vou lá na Casa Santa Marta, ele está morando lá. Aí fiquei sentado no sofá. Daqui a pouco passa o Papa para jantar. Santidade, vim trazer isso para o senhor. E aí? Homem simples, acessível. Que testemunho que o mundo está precisando. De uma igreja que se aproxima através de um discurso e de uma vida. As duas realidades estão coerentes. Aquilo que ele fala é aquilo que ele prega. Você, pai de família, você, mãe de família, quer mudar a sua família? Quer mudar a sua instituição familiar? Faz como o Papa Francisco. Assume valores. Muda tudo. Daqui a pouco a sua família está exercendo influência sobre tantas outras famílias.
Isso vai crescendo, daqui a pouco uma comunidade inteira, um bairro inteiro, uma cidade inteira. Famílias convertidas, famílias renovadas, famílias que você quiser dizer. Mas está acontecendo alguma coisa nova. Basta a gente assumir um propósito. A gente está com um grande testemunho público na vida do Papa. Não tinha coisa mais cheia de crise no mundo do que a igreja. Tirando o governo brasileiro. Tudo. Procuraram semana passada no Brasil algum jurista que pudesse fazer um parecer para o impeachment da Dilma. Olha, procuraram escritório, procuraram magistrados de tudo quanto é lugar, ministros, ex-ministros e governadores. Alguém que pudesse ter uma vida límpida de tal forma que pudesse fazer um parecer jurídico sem estar motivado, ou quem sabe, sem estar preso a alguma situação ou financiado por algum partido, alguém que tivesse a vida lisa e acharam em São Paulo. Por acaso o cara é católico e dá muito testemunho. Veja, Ives Gandra. Às vezes estão procurando alguém diferente. Até num trabalho. Um dia perto da minha casa, tem um camarada lá que é difícil. Ninguém para na empresa dele. Porque ele é chato. Está processado até por assédio. Né? Maltrato de funcionário. É um cara doido. Mas ele é generoso, assim, ele paga bem, tudo mais, mas ele é doido, é dele, ele não faz por maldade. É um cara doido, já é conhecido. Ele falou, padre, pelo amor de Deus, eu preciso de uma pessoa de confiança, me indica alguém aí da igreja e tal. Falei, com o teu jeito de ser, ninguém vai querer trabalhar contigo, muda um pouco e vai melhorar. E aí, conseguiu uma pessoa para trabalhar. Mas ele tinha colocado um critério, seja alguém porque eu quero começar a descansar, alguém que eu confie, alguém que eu sempre vai ser honesto. Olha que critério difícil, viu? Você indicar alguém que seja honesto, não por faltar honestidade, mas porque é muito difícil. Como é que você vai botar a mão no fogo por alguém que vai mexer com dinheiro? É muito complicado, é muito arriscado. Indiquei, tomara que o cara não me decepcione, né? É o risco. É o risco. Por que isso? Que eu seja essa pessoa. Que eu seja uma pessoa que os outros olhem, percebam clareza, limpidez. O que é meu, o que não é meu, não importa, deixa para lá. Uma forma maravilhosa de a gente poder dar testemunho cristão hoje é a honestidade. Ser honesto. Romper com ganância. Sou esganada. Só quer para si, e quer inclusive o que não lhe pertence. A gente precisa de dinheiro para viver. A gente não precisa do dinheiro dos outros. Ah, mas eu nunca vou conseguir ter as coisas. Tudo bem. Durante um período, eu fui ordenado padre em 2004. Fiz 10 anos de padre. Na época, fui até o padre mais novo do Brasil. 23 para 24 anos. Um período assim. E aí o cardeal do Rio de Janeiro me mandou para o Complexo do Alemão. Tem alguém do Rio aqui? Tem? Mas já ouviu falar do Complexo do Alemão. Famoso, mataram o Tim Lopes lá e tudo mais, pacificou. Eu falei, pronto, estou morto. O cardeal fazer isso, já com tudo pronto, até para estudar fora e tudo mais, ele pediu para fazer um ano, ficar um ano na comunidade. Aí eu não falei para minha mãe, não falei nada. Falei, vou ver o que vai acontecer. Mas aí eu cheguei em casa, ficou todo mundo apavorado. Falei, meu pai, o cardeal me mandou para dentro do Alemão, um lugar complicadíssimo, vou ficar lá. E fui. E conheci
pessoas incríveis, pessoas extremamente trabalhadoras. 99% da comunidade de gente honesta, gente guerreira. Mas tem 1% que gosta da malandragem, da bandidagem, de coisas erradas, do tráfico, de roubar, de dar pernada nos outros. Todo lugar é assim, não é só na favela. Mas ali, a coisa é mais acentuada. Foi um ano de grande aprendizado, tem muita história bacana para contar ali, depois eu vou dizer para vocês. Mas estou dizendo isso por causa do dado da honestidade. E ali, eu não podia falar contra o tráfico, porque eu estava dentro da favela. Aí entrava a dialética de Hegel. Quando afirma, eu nego, quando nego, eu afirmo. Tese, antítese, síntese. Se eu não posso falar contra a bandidagem, eu vou falar do trabalho. Eu vou valorizar o trabalho, fico na linha do trabalho. Trabalho, tem que trabalhar, a gente tem que se encorajar. E aí não arrumar um problema com os bandidos. Porque você tem que se proteger também. Sou maluco de ficar lá falando todo mundo, daqui a pouco eu atiro lá dentro da igreja. Como fizeram com o padre lá antes de mim. Então já tinha um histórico. O pior que o padre falava, enfrentava os bandidos e tudo mais, só que para azar dele, foram fazer uma matéria, o pessoal do Jornal Nacional, e botaram padre, indica locais de ponto de tráfico. Só que na verdade, na imagem ele estava mostrando aonde eram as creches da comunidade. Na edição botaram isso. Coisa de 15 minutos depois metralharam a casa paroquial. E o padre teve que ser resgatado pela polícia na época. Está até hoje na Alemanha, nunca mais voltou para a polícia. Então, veja. O que eu aprendi ali no Alemanha sobre honestidade? Que é importante saber ter e saber não ter. Porque se a honestidade está ligada ao ter, a conquistar e tudo mais, a ganância e tudo mais. Eu sou correto, tendo as coisas ou não tendo as coisas. Tendo, eu não vou esbanjar, não vou querer sair comprando os outros, não serei desonesto, porque tenho muita coisa, então eu posso comprar tudo, posso fazer o que eu quiser, vou corromper. E também é importante ser honesto, não tendo. Não é porque eu sou pobre, vou ter que roubar. Vejam, a lógica da honestidade vale para rico e vale para pobre. Porque senão a gente fica com aquele discurso tolo, preconceituoso, né? Contra o pobre, porque pobre é bandido, mora na favela. O que a gente está vendo é o contrário, cada vez mais no Brasil. Há muitos ricos e quando são mais ricos, mais desonestos também. Então é importante termos o critério de que os valores são universais, são para todos. Que eu seja honesto, tendo ou não tendo. Que eu seja honesto, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro. Isso é de grande importância para a nossa felicidade. Para a gente poder dar certo, para a gente poder não errar, principalmente longe do nosso referencial familiar, das nossas origens. Ali eu vi isso. E vi muito garoto bom, gente boa demais, negar a proposta do tráfico, mesmo lá desempregado, oferecendo dinheiro, falar, não vou fazer isso, cara, não vou ficar sem ir no cinema, sem arrumar nada para minha namorada, mas eu vou segurar a onda aqui. Meus amigos, isso é dar testemunho. Isso é dar testemunho de Deus na vida. Isso é pregar aos olhos. É isso. Então vejam, depois do acolhimento, a honestidade é uma grande maneira, já disse isso, de dar testemunho cristão para o mundo. Outra coisa importante é a pureza de alma.
que não significa ingenuidade ou tolice. A pessoa ser mais santa, sem ficar com os olhos cheios de sacanagem, vendo sem vergonhice em tudo, saliência. Para quê? Dar testemunho com uma vida pura, bacana, sem ficar esbanjando muita sensualidade. Né? O olhar parece que fica procurando as coisas prazerosas. Para quê? É uma bela maneira de dar testemunho. Aí o cara, mas gosta de falar com aquele brasileiro ali que ele só fala sacanagem, né? O cara só gosta de contar história, falar de mulher e tudo mais. Tudo bem, pô, pode se divertir, mas tem que ter cuidado para a pessoa não ficar rotulada e ficar caracterizada por isso. E depois vai lá falar de Deus, vai ficar falando de família, aí tem um negócio que não encaixa. Não encaixa. Fica desfocado. Ou é ou não é. É como se a família e as coisas boas também não pudessem fazer parte do conteúdo de falas e conversas. Pode sim, é só problema. Tantas coisas boas e importantes. Quando a gente olha a necessidade de dar testemunho no mundo, no ambiente de trabalho, na escola, entre os vizinhos, entre os amigos, entre os amigos. Meus amigos, de verdade, alguma coisa tem que mudar. A gente começar a mexer, a gente vai ver que muita coisa está desfocada na nossa vida. Né? São áreas, às vezes, que a gente não pensa, não fala, não quer saber, tampa os ouvidos, mas que Deus hoje está se interessando e quer mexer. Nosso comportamento, para a gente poder pregar melhor aos olhos dos outros. O que a gente pode fazer para melhorar? Voltando ao Papa Francisco, ele deu um conselho para os padres um tempo atrás, muito bacana, dizendo que os padres têm que ter cheiro de ovelha. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. E a igreja tem que estar na rua, mais presente na rua. O que o Papa está chamando? Atenção, o testemunho da visibilidade, do envolvimento, do encontro, da proximidade. Mesmo sabendo que isso tem os seus riscos, mas é importante. E como comunidade, como famílias, a gente pode fazer muito. Hoje é tempo de a gente encontrar em Deus os caminhos novos, a gente poder tirar onda, dizer, olha, sou católico, sou diferente, sou feliz, dou testemunho com tranquilidade, de acolhimento, de honestidade, de respeito. Belos testemunhos. Vamos, nesse momento, pedir ao bom Deus que nos traga a sua luz. Luz de Deus. Luz sobre a cabeça, luz sobre os pensamentos, para que a gente olhe a vida a partir de um novo referencial. Cabe ainda uma reflexão ainda desse tema do testemunho. Pensar nas pessoas que nos criaram, familiares, amigos nossos, que um dia exerceram bons exemplos para nós. Um pai, uma mãe, uma avó, um avô. Pessoas que lançaram sementes de bons exemplos. Alguém poderia dizer, olha, meu pai não pôde deixar nada para mim. Meu pai era pobre, mas meu pai, antes de morrer, deixou a maior herança, que foi a sua honestidade, o seu trabalho, a sua coragem. A gente cresce vendo bons exemplos.
não só dando bons exemplos. Então é importante a gente nunca perder essa memória. Se a gente quiser celebrar um dia por alguma coisa boa que a gente fez, é importante desde agora a gente saber reconhecer valores alheios. Imagina na sua missa de sétimo dia, o que o padre vai dizer? Vai ficar lá com o elogio fúnebre, lá, vai ficar enrolando, não vai dizer nada sobre você. Porque fulano é muito fácil, né, pai? Fazer um discurso assim, linear e não falar nada da pessoa, né? A gente fala e tal, a ressurreição. Agora, diferente quando a gente faz uma missa, conhecendo os valores daquela pessoa, os valores espirituais e morais, como aquilo cresce, cria uma identificação tal com o Evangelho, que a comunidade sente essa vibração. Eu tive o prazer de conhecer aquele que vai ser o primeiro santo carioca. Acredito. Seja o primeiro, tá bem encaminhado. Chama-se Guido. Já ouviram falar do Guido? Alguém já ouviu? Já? Se alguém já ouviu, levanta o braço aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Guido Chá. Com ele eu vou terminar, vou contar quem é esse camarada. Um jovem, 30 e poucos anos, carioca, filho de cearense com carioca, super católico, cheio de Deus no coração, surfista, cara bonito, namorador, mas tranquilo, assim, relax. Chegou a se formar em medicina, médico, vida inteira dedicado aos pobres, e dizia o tempo todo: cara, eu quero ser padre, eu quero ser padre. Quando eu estava indo para o seminário, pensando em ir para o seminário, ele também pensava na mesma época, ele falava: eu vou terminar a medicina, porque depois, como médico, eu posso servir muito mais à igreja. Eu quero colocar esse conhecimento a serviço das pessoas. E aí Guido foi para o seminário. Acho que, sei lá, 6, 7 anos atrás. O sonho era ser padre. E com aquele grupo de surfistas e amigos lá da nossa paróquia, lá em Ipanema, ele um dia foi chamado para ser padrinho de casamento de um garoto chamado Eduardo Martins. O cara ia casar, casou-se com a Cristiane Bufalo. Fomos te preparar para o casamento e tal. E aí eles falaram: vamos fazer a despedida de solteiro diferente. Somos católicos, vamos para a praia, eles falaram. E mais tarde a gente se encontra aí para poder ir para o casório. O que aconteceu? Foram para a praia.